Olá, pessoal, mais uma aula de Geografia e História no nosso livro Ler e Escrever, tá bom? Hoje nós iremos trabalhar com a sequência didática 2, com a atividade 2.1, tá bom? Nesta atividade, você irá conhecer processos migratórios internos e externos e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira, principalmente na cidade em que vive e no estado de São Paulo. Acompanhe a leitura do professor e participe das discussões com seus colegas de classe a partir das questões propostas. A questão é que a nossa aula online não vai ter essa questão das discussões, tá bom? Mas assim que possível que a gente pudesse encontrar, nós teremos essa conversa sobre esse assunto que é muito importante, tá bom? O tema do texto é esse daqui, ó, a imigração e a diversidade cultural. Só que antes da gente entrar na leitura do texto, eu vou trazer alguns conceitos, né, que vocês precisam relembrar sobre esse tema. Como, por exemplo, a questão da imigração vem da palavra migrar. Mas o professor, o que é migrar? Migrar nada mais é do que você mudar, certo? Então, a partir desta palavra migrar, é que nós entendemos o conceito de emigração e imigração, tá bom? Que também são mudanças, só que uma é uma mudança para saída, outra uma mudança de entrada, tá? Então vamos lá. Aqui iremos falar sobre imigração. Imigração nada mais é do que a entrada de indivíduo ou de grupo de indivíduos estrangeiros em determinado país para trabalhar e ou para fixar residência permanente ou não. Então, a imigração fala da entrada, certo? Agora, vamos para a emigração. Emigração, saída espontânea de um país, definitiva ou não. Então, a emigração significa saída. Então, a mudança, onde a pessoa faz para a entrada, imigração, mudança onde é relacionado à saída, emigração. Tudo bem? Daí eu trouxe esse desenho aqui para mostrar melhor, né? Esses conceitos básicos que nós acabamos de falar. A imigração, o movimento de entrada, a emigração, o movimento de saída. Certo? E também a questão da diversidade, tá? Porque no texto ele fala assim, a imigração e a diversidade cultural. Então, nós precisamos entender o que vem a ser essa diversidade cultural, que é um conceito, né, criado para compreender os processos de diferenciação entre as várias culturas que existem ao redor do mundo. Tá? Porque essa palavra diversidade vem de diversos, né? Então a gente trabalha no sentido do diverso, a gente trabalha com vários, diferentes, muitos, múltiplos, certo? Então quando a gente tem essa questão da diversidade cultural, a gente tem essa variedade de culturas, tá? Então esse desenho aqui mostra muito bem o que nós acabamos de conversar, certo? Agora nós iremos entrar no nosso texto. Tudo bem? Então vamos começar a nossa leitura. Os tempos coloniais jamais levariam a imaginar que São Paulo se tornaria um lugar cujas características são a pujança e o dinamismo econômico, social e cultural. Mas quem construiu toda essa riqueza? Em um território inóspito e longe da metrópole, a capitania de São Paulo era habitada por colonos portugueses, indígenas nativos e mais tarde por povos escravizados da África, principalmente angolanos. Esses povos formaram o início já miscigenado da cultura tradicional paulista, a cultura caipira, encontrada ainda no interior do estado. É sobre essa cultura tradicional que vem se enxertar na segunda metade do século XIX ao início do século XX.
O movimento migratório interno e externo que imprimiria à vida de São Paulo seu dinamismo insuperável. Qual é a base da mistura cultural do paulista? A resposta correta é o mundo. Afinal, no início da imigração, homens e mulheres de mais de 60 países se estabeleceram em São Paulo em busca de oportunidades. Eles aqui foram acolhidos porque a província paulista necessitava de mão de obra para a lavoura cafeeira. E hoje estima-se que São Paulo seja a terceira maior cidade italiana do mundo, a maior cidade japonesa fora do Japão, a terceira maior cidade libanesa fora do Líbano, a maior cidade portuguesa fora de Portugal e a maior cidade espanhola fora da Espanha. As misturas de raças, etnias e culturas acentuou-se com o correr do tempo e marcou profundamente a vida cultural, social e econômica da cidade. A virada na economia de São Paulo se deu na passagem do século XVIII para o XIX, com o início da produção do café. Então, olha, aqui a gente já verifica que a virada na economia se deu no século XVIII para o XIX por conta do quê? Da produção do café que estava iniciando aqui na cidade, certo? O final do século XIX, início do século XX, principalmente, marcaram um período de transformações mundiais. Guerras e revoluções resultavam em desemprego e fome na Europa. Populações inteiras rumavam para longe de suas terras, buscando refúgio às perseguições étnicas, políticas e religiosas. As informações da existência de uma terra nova e cheia de oportunidades chegavam em além-mar. Numa prudente política migratória, o governo brasileiro tratou de atrair novos imigrantes, oferecendo lotes de terra que estabeleceram como pequenos proprietários agrícolas. Depois, com a abolição da escravatura em 1888, a opção foi a imigração em massa para substituir o trabalho escravo na lavoura cafeeira. Os imigrantes eram embarcados na terceira classe dos navios e vinham instalados nos porões dos vapores, onde a superlotação e as precárias condições favoreciam a proliferação de doenças. Muitos imigrantes morreram pelo trajeto. Da Europa até o Porto de Santos, a viagem demorava até 30 dias. O governo, apoiando a importação da mão de obra, recebia-os em alojamentos provisórios. A partir de 1887, passaram pelo complexo da hospedaria do imigrante em São Paulo perto de 3 milhões de pessoas. Possuía alojamentos, refeitórios, berçários, enfermaria e hospital. O conjunto abrigava a Agência Oficial de Colonização e Trabalho responsável pelo encaminhamento das famílias para as lavouras do interior. A partir de 1930, a hospedaria passa a atender também ao movimento migratório interno, trabalhadores vindos de outros estados do Brasil, como Bahia e Ceará. Vocês percebem que o movimento migratório ele não é só de um país para o outro, mas ele acontece dentro do próprio país, que a gente chama de movimento migratório interno, onde a entrada e saída das pessoas, né, de um estado para o outro, tá? Então, trabalhadores vindos de outros estados do Brasil, como Bahia, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, dentre outros, eram recebidos e atendidos. Hoje, o complexo abriga o Museu da Imigração, que constitui a saga dos imigrantes e presta uma justa homenagem àqueles heróis anônimos que ajudaram a construir o Estado paulista. Na virada do século, o imigrante constituía o grosso do operário paulista. Em 1901, o Estado contava com cerca de 50 mil industriários, menos de 10% eram brasileiros. A maioria absoluta era de italianos, seguidos de portugueses, espanhóis,
alemães e poloneses, entre outros. Cada imigrante tinha um bom motivo para se aventurar nessa, então, terra desconhecida, mas cheia de esperança. Então, gente, aqui fala um pouco de como foi construída o nosso estado, né, e a nossa cidade aqui de São Paulo, que foi com essas muitas culturas, né, que chegou em São Paulo. Certo? Então, com esses muitos povos que vieram para nossa cidade. E aqui nós vimos um pouquinho, né, um exemplo aqui de cada época, né? Lá no início, de como começou, lá quando era capitania de São Paulo, por quem era habitada, e aí foi um resumo, mas assim, tá bem explicado do início até como a nossa cidade é hoje, né? Que é essa cidade aí de muitas culturas, é um texto que serve muito para entender como a nossa cidade, na verdade, ela foi formada, certo? Então, aqui na página 103, eu tenho o seguinte: B. Após a leitura e discussão, você e seu grupo, que na verdade é só você, vai escrever um resumo com as principais ideias do texto, isto é, a respeito do que entenderam da história da imigração, emigração e a sua importância na cidade de São Paulo. Então, aqui nós temos esse espaço aí no livro. Se não for suficiente, por gentileza, pode usar o caderno, tá bom? E você vai colocar aqui um resuminho do que você entendeu do texto, tá bom? E daí você vai colocar esse resumo com as próprias palavras. Lembrando que toda vez que a gente faz um resumo de um texto lido, a gente consegue compreendê-lo muito melhor, tá bom? A gente consegue compreendê-lo muito mais, tá? E agora, tem aqui C. Você irá receber um dos temas abaixo a respeito do que estudar. No caso, seu grupo, né? Que tá falando que estudaram, mas é referente ao grupo, tá? Mas no caso, só você, né? Porque a nossa aula é online, você vai escrever um pequeno texto sobre tudo o que descobriram sobre o assunto, de acordo com a orientação do professor, e socializar com os colegas. Na verdade, depois de você escrever um resumo aqui do texto, você vai ter que fazer o seguinte, uma pesquisa sobre um desses temas colocados aqui, ó, nessas afirmações a partir do texto, tá bom? Aqui no grupo 1 tem o fenômeno do nomadismo, né? Vem desde os tempos antigos com a necessidade da sobrevivência do homem. Se você quiser fazer uma pesquisa sobre o fenômeno do nomadismo, que nós já falamos aqui, que os nômades nada mais é do que eram pessoas sem habitação física, que viviam permanentemente mudando de lugar, certo? Você pode fazer uma pesquisa sobre o nomadismo, tá? Ou você pode pegar aqui, ó, o tema, né, do grupo 2, que é o processo migratório, nem sempre foi feito de maneira amistosa. Como assim de maneira amistosa? É a questão de maneira amigável, né? Essa mudança das pessoas que saíram dos seus países para vir aqui para o nosso, nem sempre foi de maneira amigável. Por exemplo, no caso dos povos africanos, eles vieram à força e aqui eles foram escravizados. Tá? Então, você pode falar sobre esse processo migratório que nem sempre foi de maneira amistosa e colocar aí o exemplo dos africanos, certo? Ou você pode falar dos colonos portugueses, os indígenas e mais tarde os povos africanos que formaram o início da cultura tradicional paulista. Então, sobre esses povos aí que iniciaram aí essa cultura aqui de São Paulo. Ou você pode vir aqui no tema 4, no Brasil colônia, a economia do país dependia da mão de obra do povo escravizado, que muito contribuiu com o seu trabalho. Ou você pode pegar esse tema. O outro tema também é a virada da economia de São Paulo se deu do século XVIII para o XIX. Por que isso aconteceu? Nós até falamos lá no texto, né? E depois, a partir de 1930, São Paulo começou a receber imigrantes de outros estados e regiões brasileiras. Por que isso aconteceu? Então, vocês podem escrever desta forma no computador ou no celular, num site de pesquisa, tá bom? Lembrando que a gente só pode pegar informações de sites confiáveis, tá? E daí vocês escrevam um resuminho sobre
um desses temas, apenas um tema. Tudo bem? Então, a nossa aula de hoje é mais uma aula assim de resumo, de pesquisa, porque quanto mais a gente pesquisa, mais a gente aprende. Tudo bem? Espero que tenham compreendido a aula de hoje. Eu fico por aqui. Até a próxima!